eu faço questão do meu olhar aqui ser um olhar feminino. Eu sou uma mulher entre 14 homens. Então, eu não quero ser homogênea, eu não quero ser igual. Não é suficiente eu representar o estado do Rio de Janeiro, não é suficiente eu representar as bandeiras que eu defendo com tanta paixão. Eu preciso focar e dar voz às mulheres que não têm ainda representação. O que está faltando na política aqui no Brasil são justamente as mulheres para fazer parte desse Congresso Nacional, para melhorar o nosso país. Sempre vão existir dificuldades, sempre vão existir barreiras, sempre vão existir motivos para te fazer parar. E você tem que seguir, porque se você quer realmente, você segue. Foi difícil? Foi. Impossível? Não. Meu nome é Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e eu sou ministra do Superior Tribunal Militar. Na verdade, eu fui a primeira mulher a ocupar essa vaga no tribunal que é o mais antigo do Brasil, que tem 210 anos de existência. E antes de ser magistrada, eu era uma advogada pública, procuradora federal da Advocacia Geral da União. Eu sempre me interessei pelo serviço público, eu sempre adotei as causas governamentais e as políticas públicas como, vamos dizer assim, uma meta profissional da minha vida. Também sou uma professora de Direito Constitucional, já há muitos anos, e costumo brincar com os meus alunos para dizer que eu estou uma magistrada, mas eu sou, antes de tudo, uma professora. Eu vim de uma comunidade indígena que se chama Truaru, da região do Murupur, do estado de Roraima. Eu tive uma oportunidade de estudar. Eu vim com mudança com a minha família para Boa Vista, que é a capital, e lá pude entrar numa escola e consegui terminar meus estudos, nível básico e fundamental. Entrei numa faculdade, que é a Universidade Federal de Roraima, me formei no curso de Direito, me tornei a primeira mulher indígena formada em Direito no Brasil. Tive a oportunidade também, com apoio da Fulbright, que alguns órgãos também para estudar nos Estados Unidos. Fiz meu mestrado a nível de Direito Internacional dos Povos Indígenas na Universidade do Arizona. Fui a primeira indígena a pisar na tribuna do Supremo, a fazer uma sustentação oral para os ministros em defesa de um direito de uma terra indígena, que é a Raposa Serra do Sol. A situação política no Brasil e as proposições, especialmente dentro do Congresso Nacional, sempre foram negativas para nós, né? Poucos deputados, né, davam espaço, a gente não tinha voz aqui no Congresso Nacional. Pior ainda para as mulheres, né? Então, as lideranças me viram como uma possibilidade de passar nesse processo eleitoral. Fui eleita, né, uns 8.491 votos, majoritariamente votos indígenas, consciente, e posso ter sido a última, mas foi assim um histórico, um momento histórico, ser eleita a primeira mulher indígena deputada federal de Roraima. Sou Leila Cruz, tenho 31 anos, sou árbitra assistente FIFA do Distrito Federal. Também sou professora de Educação Física. Antes eu queria ser jogadora de futebol profissional. Nunca na minha vida eu pensei em ser árbitra de futebol. Um amigo, um ex-árbitra de futebol da CBF, Rogério Bueno, me viu um dia e ele falou: "Você não quer ser árbitra de futebol?" "Não." Eu falei: "Não." Aí ele ficou insistindo, me inscreveu no curso, falou: "Amanhã a abertura, vai." Aí eu fui para ver como é que era, né? E no começo eu não sabia o que eu estava fazendo ali, não entendia nada. E depois as coisas foram fazendo mais sentido, eu fui começando a gostar bastante e aí me apaixonei pela arbitragem. Eu nasci em Macaé, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Essa força política, eu acho que é desde que eu me dou por gente.
Eu sou da primeira leva de mulheres a estudar no Colégio Salesianos, lá em Niterói. E eu fui a primeira presidente de grêmio do Colégio Salesianos. Me formei na Universidade Federal Fluminense. Eu, por exemplo, me casei durante a faculdade. Eu tive 2 filhos fazendo faculdade. Fui oradora de turma e o meu peito vazava com aquela beca preta. Mas isso não era impeditivo. A gente tem que ser criativo para conciliar. E chegou um determinado dia, eu entendi que a minha cidade, que é Niterói, precisava abrir a política. Estava muito fechada, discutia com a sociedade, discutia nas universidades. E ali eu me coloquei como a primeira mulher candidata a prefeita da cidade. 2 anos depois, eu tive um problema de ordem familiar. E naquele marco, né, que foi em 2002, eu até achei que eu não estivesse mais na militância política. Quis Deus que eu pudesse ter essa oportunidade de estar deputada federal, é meu 2º mandato. Proclamo eleito o primeiro secretário da Câmara de Deputados para o ano 1921, a senhora deputada Soraya Santos. Primeiro, muito honrada, muito honrada. Você ser a primeira mulher, primeira secretária. E muito convicta da minha responsabilidade. Porque quando você é a primeira, não é bonito porque você é a primeira, você traz também uma responsabilidade de resultado. E eu trago isso comigo, porque eu espero ter outras e outras primeiras secretárias. Não basta eu ser a primeira mulher estar aqui, eu preciso mostrar este olhar feminino de gestão. Então, a gente está implementando alguns legados que a gente quer deixar, com muita responsabilidade. Eu não posso dizer que eles respeitam mais as mulheres. Hoje eles entendem a autoridade que é ter uma árbitra dentro de campo. Quando a gente está dentro de campo, a gente não se designa mais como mulher, somos árbitras. Temos o mesmo poder que os árbitros têm, temos a mesma autoridade que os árbitros têm. E por isso temos que ter o mesmo respeito que eles têm pelos homens, eles têm que ter pelas mulheres. O que eles têm pelos árbitros, eles têm que ter pelas árbitras. E eu acho que os jogadores já estão entendendo que dentro de campo não é uma mulher, é uma árbitra, a qual eles têm que respeitar, não por ser mulher, mas pela autoridade que nos é cabível no nosso escudo. Vim fazer esse meu papel aqui dentro do Congresso Nacional com esse compromisso de defender os direitos coletivos dos povos indígenas, levando principalmente a bandeira no nome das mulheres indígenas no país todo, que me veem como uma prova que é possível a gente ocupar espaços, né, que quase todos têm esse direito, mas muitos não sabem, muitos acham que é um desafio. Então nós estamos para provar aí que a sociedade brasileira, com seus segmentos, com as suas diferenças culturais, deve fazer parte desse espaço que toma decisão na nossa vida, né? As mulheres, na justiça de primeira instância, em todas as justiças e não apenas a militar, não é? Elas entram e já estão num patamar de 49% mais ou menos em relação aos homens, porque o acesso é meritório. É concurso público de provas e títulos, provas orais, provas escritas, exame curricular. Então as mulheres, elas têm alcançado uma projeção imensa, mas quando se trata, não é, de escolhas políticas, aí é que se afunila, né, aí é que se dificulta o acesso da mulher em postos mais elevados. Eu vivi momentos nesse tribunal de tentarem me discriminar, e eu devo aqui um tributo muito grande aos militares, porque se eu fui presidente graças à força e ao apoio que os militares me deram, né? Os civis também. Na verdade, foi um colega especificamente, mas isso é reflexo de uma sociedade que ainda acha que os homens eles têm o predomínio sobre a vida das mulheres, que os homens podem, né, regrar quais serão os nossos caminhos e como nós devemos trilhá-los. Semana passada, por exemplo, eu vi uma cena que me remeteu à minha fase estudantil da Universidade de Direito. Eu vi uma parlamentar que foi expulsa de dentro do plenário
porque estava com um filho pequeno. Eu, quando estava assim, no final da faculdade, tinha acabado de nascer meu segundo filho, ele mamava a cada 2 horas e eu tinha uma prova para fazer. E eu levei com o Moisés, ele tinha menos que um mês. Uma criança de 1 mês quase não chora. E eu levei o Moisés e o meu professor falou, você tem que escolher se você quer ser dona de casa, mãe, ou quer fazer direito. Você imagina uma mulher cheia de hormônio, porque acabou de ter filho, mas eu saí, fui na secretaria, pedi à secretária que ficasse com meu filho, voltei com o olhar da dignidade e falei, ninguém vai me impedir de formar. Estava num jogo pela federação e os torcedores estavam o tempo inteiro, né, gritando, fazendo piadinha e tudo mais, e eu bem concentrada. Mas teve um momento que o torcedor falou assim, ô Bandeirinha, vamos na pastelaria Viçosa, mas cada um paga o seu, porque vocês querem direitos iguais. Eu comecei a rir. É muito criativo o brasileiro, mas apesar do tom de humor com o qual eu ouvi, a gente meio que ainda sente ainda aquele machismo, aquele preconceitozinho nas piadas, mas ou a gente leva para o lado humorístico e não aceita, ou aquilo vai derrubar a gente cada dia. Aqui nessa casa, eu sempre conto um caso também, né, da moça que é assessorista do elevador, que eu entrei com a minha assessoria, uma das meninas, né, e ela falou assim, olha, aqui é privativo de parlamentares. Aí eu tava com o meu broche que me identifica que eu sou parlamentar. Aí ela falou umas 3 vezes, dizendo que aqui era só de parlamentar, que era para ir para o outro lado. Eu falei, moça, a senhora não está vendo, eu estou apontando para o broche. Ai, desculpa, deputada, porque geralmente a gente só vê homens parlamentares. Aí eu pensei, nossa, a senhora é machista. Ah, não é isso não, né, que eu queria dizer. É porque geralmente, né, também é difícil a gente ver as mulheres que geralmente andam com um saltinho alto, um blazezinho todo afinado. Eu falei, nossa, a senhora é classista. Que eu estava com os colares, um brinco, que eu gosto de me identificar. E depois ela, não, deputada, não é isso, já era a segunda vez. É porque, tipo, geralmente são gente como a gente. Aí, nossa, a senhora é racista, sabe? Foram 3 palavras que a pessoa, que é uma pessoa simples, que deve passar muita dificuldade para chegar a um trabalho aqui. Eu até entendo, né? A formação nossa no Brasil é uma formação machista, é uma formação classista, é uma formação racista. Nós, mulheres, temos que entender que nós não temos obstáculos suficientes que possam parar o nosso talento. Nós temos que seguir em frente. E para seguir em frente, você precisa muito mais do que pensamentos ruins que te parem. Você tem que ter certeza do que você quer na sua vida. Seja em qualquer profissão. Ser árbitro de futebol num ambiente tão masculino não me impediu de querer chegar onde eu queria. Pelo contrário, me deu mais força para querer chegar. Porque eu não tenho que provar para ninguém a minha capacidade, mas eu tenho que provar para mim mesma que eu tenho potencial, que eu tenho competência para chegar. Eu acredito que a gente tem ainda muito a avançar. Pode-se ver com o meu exemplo, a indígena que veio fazer parte desse Congresso Nacional. Teve os pais que não falavam nem português direito, analfabeto, não vem de uma classe econômica e também não tem poder político, não tive nenhum apoio, nenhum padrão político forte, não tive nenhum partido político, meu partido somente tem 3 anos, né, que teve a oportunidade de se candidatar. Eu vejo que é mais do que necessário a gente estar aqui nessa casa para não deixar as coisas piorarem, não retrocederem. Eu estou numa posição privilegiada e acho que eu tenho sim, né, um propósito maior, não é só julgar o meu semelhante, que já é bastante difícil e bastante doloroso, mas também, né, ser uma pioneira como outras foram para que hoje eu pudesse estar sentada aqui, neste lugar. Se hoje eu só sou ministra do Superior Tribunal Militar, é porque muita sufragista apanhou para que eu pudesse estar aqui e perdeu a sua vida, para poder abrir espaço para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ser mulher, né,
num universo que ainda é predominantemente masculino, é um desafio. Mas eu acho que o nosso papel não é nos deixar intimidar, mas ao contrário, é abrir caminhos, abrir espaços. E eu disse isso quando senti nitidamente a discriminação. Eu estou aqui para lutar, para abrir caminhos para as novas gerações. Então, né, os enfrentamentos não me intimidam. Ao contrário, eles me fortalecem. Porque a mulher, ela não separa aquilo que ela enxerga como tema central, seja educação, seja área tributária, seja área cultural, de uma coisa que está relacionada a direitos humanos. A mulher não separa, ela não consegue separar, porque isso é instintivo dentro dela, é biológico nela. Ela vai estar defendendo a pauta econômica, mas ela vai ter sempre um olhar em como melhorar a vida do idoso, em como ter um olhar sobre a pessoa que tem limitação física, sobre as crianças, porque isso é inerente a uma questão biológica, é o útero, é ela que cuida. Então, nós precisamos desse cuidado. Se amamos o Brasil, se entendemos que o Brasil está numa crise, está no CTI, tragam mulheres para os espaços de decisão, que eu acho que ele sai mais rápido.